iniciar uma palestra intitulada O Caminho do Autoconhecimento, da senhora Radha Burnier, em homenagem ao livro que ela está lançando no Brasil, que leva o mesmo título pela editora Teosófica. E maiores detalhes podem ser fornecidos pelo 0800 61 0020. A senhora Radha Burnier é doutora pela Universidade de Nagarjuna, honoris causa, e também pelo mestrado que tem em sânscrito pela Universidade de Benares. E ela tem várias obras publicadas em português e é a presidente internacional da Sociedade Teosófica. Passamos então a palavra à doutora Radha Burnier. Humanity seems to be entering the new millennium. A humanidade parece estar entrando no novo milênio With old habits of thought com todos os hábitos do pensamento and old ways of action. e maneiras antigas de agir. This is a very interesting age because of the rapid development of technology. E essa é uma era muito interessante devido ao desenvolvimento muito rápido da tecnologia. This development places in the hands of humanity enormous power. E por isso mesmo confere à humanidade um tremendo poder. The power is not only to do something which is helpful, but also the power to destroy. E esse poder não é somente para ser utilizado para o bem ou para algo útil, senão que também serve para destruir. We benefit, for example, from the means of communication. Nós tiramos algum benefício, por exemplo, na área de meios de telecomunicações. But these very same means are also used for more effective criminal action. Mas os mesmos meios de comunicação são utilizados às vezes para a ação criminal. Genetic engineering is causing a lot of anxiety to people who do not know what the scientists will use their power for. Assim também, a engenharia genética causa uma ansiedade geral por não se saber que uso será feito pela ciência a partir desse tipo de área de atividade. Our fate seems to lie in the hands of a few skillful scientists. E a nossa fé fica assim nas mãos de alguns poucos cientistas habilidosos, While all this power is in the hands of human beings, e enquanto todo esse poder está nas mãos dos seres humanos, the mode of action is still as selfish as ever it was. a maneira de agir continua tão egocêntrica como sempre foi. People have always been violent, as history shows. As pessoas sempre têm sido violentas, como a própria história demonstra. There have been innumerable conflicts and wars described in human history, and many more which have never been described. Existem inúmeras guerras e atos de violência que foram descritos na história da humanidade e muitos outros que nem sequer foram descritos. That violence has not ended, Porque essa violência ainda não terminou, while the means to give expression to that violence have improved enormously. mas o poder de aumentar, de magnificar essa violência é que cresceu enormemente. They say that the number of people killed after the Great World War is larger than those killed
during the war itself. É dito que as pessoas que morreram ou foram mortas depois da Segunda Guerra Mundial é maior do que aquelas que morreram na própria Segunda Guerra. But war does not mean merely the slaughter of people. Mas a guerra não significa apenas o assassinato de pessoas. There is a stunning number of people since the last Great World War who have been forcibly displaced from their homes. Porque muitas pessoas desde a Segunda Guerra Mundial foram forçadas a trocar de lugar e largar suas casas, seus lares. From what has happened in Central America, if we travel eastwards, we will find the same sort of tragedies in many countries. E assim nós temos visto na América Central e em vários outros lugares o mesmo tipo de tragédias. Children separated from their parents, As crianças separadas dos seus pais, devastation of the earth and of vegetation, a devastação da terra e da sua vegetação, pollution of the elements, a poluição de todos os elementos and many other things besides. e muitas outras coisas atrás disto. So, with technological development, if there is the same kind of aggression in the human mind, the conditions of the world will become worse. Então, através do desenvolvimento tecnológico, se persistirem as mesmas tendências de agressividade na conduta humana, tendem a tornar ainda piores a situação deste planeta. There won't be a new millennium, there will be a worse millennium. Então, esse novo milênio será, nessas condições, um milênio ainda pior. We should also take note that greed has been a very basic characteristic of the human mind. É também notável que a ambição tem sido sempre uma característica muito básica da mente humana, But technology has now aggravated that greed. mas a tecnologia agora tem agravado essa ambição By producing more and more objects for greed. produzindo mais e mais objetos que são alvos desta ambição. Markets full of things to buy. Todo tipo de mercados com inúmeras coisas para serem compradas, New forms of entertainment. todos os novos tipos de diversão, New delicacies and luxuries. todos os tipos de delicatessens e luxúrias. And we have now the consumerist society, E agora nós temos a chamada sociedade de consumo, which is damaging the environment perhaps irretrievably. que está assim devastando o meio ambiente de uma forma talvez irreversível And proceeding towards exhausting the earth's resources. procedendo assim e exaurindo todos os recursos do planeta Terra. As we go stumbling along in this way, of course there are attempts to find solutions for the problems which arise. Ainda que haja uma tendência a continuar, também existe uma tendência a buscar soluções para os problemas que surgem. But many of these solutions produce new kinds of problems. Mas o problema é que muitas dessas chamadas soluções apenas criam novos tipos de problemas. For instance, the extensive use of chemicals. Por exemplo, o uso extensivo de todos os elementos químicos Has made various bacteria resistant to any kind of medicine. tem feito com que as próprias bactérias tenham gerado resistências a todos os tipos de medicamentos. And we are trying to improve agriculture through genetic engineering.
E nós estamos tentando melhorar a agricultura através da engenharia genética. But that is putting many people out of employment, Mas isso é o mesmo que tirar o emprego de muitas pessoas, especially in the poor countries where they are supplying Terminator seeds. particularmente nos países menos desenvolvidos, onde se vendem estes tipos de sementes com genes que impedem a sua continuação. 50 years ago it was pointed out that one way in which governments solve the problem of unemployment is to employ them in manufacturing armaments. E muitos governos pretendem resolver o problema da falta de empregos empregando as pessoas para armamento, para a indústria armamentícia. Thousands of people are engaged in this business of armament production. Então, milhares de pessoas estão envolvidas nessa indústria do armamento. And the producing countries are sending the obsolete weapons and the surplus productions to the poor countries. E assim, toda essa indústria bélica acaba sendo um motivo de venda dos países ricos, às vezes, para os países mais pobres. So the slaughter is on a much larger scale than it ever used to be. De modo que o massacre se abrange uma escala muito maior do que jamais existiu. In this situation, very little attention is given to the deeper causes of humanity's problems. E nessa situação toda, muito pouca atenção é dada às verdadeiras e profundas causas do problema humano. All the time it is question of patching up the immediate difficulties. Existe uma tendência a buscar apenas paliativos para os problemas mais imediatos, Of course, the real cause of our sufferings, mas é claro que a verdadeira causa dos nossos sofrimentos, which seem to be endless, que parecem ser infinitos, is in the human mind. e se encontra exatamente na mente humana. There is today a tremendous amount of affluence Existe hoje uma tremenda afluência and also increasing poverty. e também, de certa forma, uma pobreza crescente. This is not just the gap between the rich and the poor countries. Que não é apenas a distância usual, o vazio entre os países ricos e pobres. In extremely poor countries, there are enormously rich people. Mas existe essa distância também nos países extremamente pobres, onde há pessoas extremamente ricas. What is the real cause of this kind of inequality? Qual é a causa real desse tipo de desigualdade? Because a sense of equality, of sharing, has not come to birth in the human mind. Porque o sentido de compartilhar e dividir não tem nascido na mente humana. If there is terrorism and many other forms of violence everywhere, Pois se há terrorismo e várias formas de violência por toda parte, it is because aggression and violence are part of the human psychology. é porque a agressão e a violência fazem parte da psicologia humana. And what is in society all over the world is a reflection of what we are inside ourselves. E tudo o que acontece na sociedade ao redor de todo o mundo é apenas um reflexo daquilo que está na psicologia do próprio ser humano interiormente. There is tremendous prejudice and mistrust within the human mind. Existe uma grande quantidade de preconceitos e desconfianças dentro da mente humana.
That is why every country feels it must be prepared for conflict. De modo que assim todos os países creem que precisam estar sempre preparados para a guerra. Most people are conditioned into believing that they must promote their self-interest. A maioria das pessoas é sempre educada para crer que deve promover seus próprios interesses, instead of working for the common welfare of the world. ao invés de ser educada para buscar o bem-estar de toda a humanidade. Even in school, children are taught how to get to the top. Até mesmo nas escolas, as crianças são educadas para ser o primeiro da classe, ou como chegar a ser o primeiro, How to outdo others como vencer os outros, and prove that they are superior. de modo a supostamente provar que eles são superiores. Hardly any schools teach children to think about how to live in peace and harmony. Dificilmente alguma escola ensina seus alunos a como viver em paz e harmonia, How to be kind and good to those who have less. como ser amáveis e bondosos para aqueles que têm menos. So we are all conditioned into becoming selfish by the time we are adult. Então nós todos somos assim condicionados para nos tornarmos mais egocêntricos quando nos tornarmos adultos. And then the mind gets into a rut. E então a mente cai nesta armadilha. It repeats patterns. Ela fica repetindo padrões. The mental patterns created by our community or our ancestors, our parents. Os padrões repetitivos criados pelos nossos pais e nossos ancestrais, And even the mental patterns that we have created ourselves in the previous years. e até mesmo os padrões mentais que nós mesmos criamos nos anos anteriores. Centuries ago, the Lord Buddha said, hatred will not cease by hatred. Há séculos atrás, o Senhor Buda disse que o ódio não cessa com o ódio. Jesus Christ and many others gave the same kind of advice. Jesus Cristo e muitos outros deram o mesmo tipo de ensinamento. It is like trying to put fire out by fire. É alguma coisa como tentar apagar o fogo com gasolina. But we go on with the same pattern of retaliation. Mas nós continuamos com o mesmo padrão de retaliação e vingança, Of competition in greed and violence. em competição por ambição e violência. So the question is, what can be done to change this state of affairs? Então a questão é o que pode ser feito para mudar esse estado de coisas. It seems then that the most important thing is for human beings to understand their own minds. Tudo parece indicar que é importante que o ser humano venha a compreender sua própria mente, Both its faults and its potential. tanto no seu ponto fraco quanto nas suas potencialidades. If we become aware of our strong prejudices, Pois se nós ficarmos conscientes dos nossos mais poderosos preconceitos, how we get conditioned into regarding other people as aliens, como nós nos tornamos preconceituosos ao tratar as outras pessoas como estrangeiros ou alheios, how we get into patterns of action which perpetuate the harm done. como nós nos tornamos acostumados a esses padrões que perpetuam o dano e o mal. There is the possibility of a change. Existe a possibilidade de uma mudança?
But if the mind continues to function in the same way, Mas se a mente continuar a funcionar da mesma maneira, and we merely change outer conditions, e nós apenas substituirmos as condições externas superficiais, nothing will ever change. nada realmente mudará nunca. And therefore it is important to study our own nature. De modo que torna-se assim muito importante que o ser humano estude sua própria natureza. A long time ago, Há um longo tempo atrás, the Greeks put before their people the sentence, man, know thyself. os gregos consideraram importante aquela sentença: homem, conhece a ti mesmo. And in India, the ancient people said the same thing, E na antiga Índia, as pessoas diziam a mesma coisa, that the study of the self is the most important of all studies. que o estudo do eu, o autoconhecimento, é o mais importante de todos os estudos. Because if we understand ourselves, we know what drives us to do the things that we do. Porque se nós compreendermos a nós mesmos, nós compreenderemos quais são as forças que tendem a nos levar a fazer o que estamos fazendo. The lessons that may be given through psychology are insufficient for real understanding of the human being. As lições que estão sendo dadas através da psicologia parecem insuficientes para o ser humano. Because there are depths in the human consciousness which up to now psychologists have not understood. Porque há profundezas dentro da consciência humana que os psicólogos parecem não ter ainda compreendido. It is the truly religious people, the mystics, who have really plumbed those depths. Têm sido geralmente os verdadeiros místicos e religiosos mais profundos que conheceram e palmilharam essas regiões profundas da consciência. Before going into that, let us consider another side of the human being. Mas antes de entrar nesse aspecto, vamos verificar algo de outro lado da mente humana. Within the human brain Den- is the vestige of the animal brain. Dentro do cérebro humano existem os vestígios do processo do cérebro animal na evolução. The human brain itself is the product of millennia of biological evolution. Porque o próprio cérebro humano em si mesmo é o produto de milhões de anos de evolução biológica. And it carries within it those urges which were necessary for survival and security in the wilderness. E, portanto, esse cérebro tem em si todas aquelas informações que eram importantes para a sobrevivência na condição selvagem. An animal cannot survive unless it is afraid of strangers. Porque, por exemplo, um animal não pode sobreviver a menos que ele tenha medo dos estranhos. It has always to be watching for predators who may attack it. Ele tinha que estar sempre alerta, vigiando possíveis predadores que quisessem atacá-lo. It has to learn to make a difference between the enemy and the friend. Ele precisava desenvolver uma capacidade ou aprender a distinguir o amigo do inimigo. A deer can go on quietly eating the grass if a rabbit is nearby. Um cervo pode comer a grama quando um coelho está próximo, But it cannot do that if a tiger is approaching. mas já não pode fazer o mesmo se um tigre estiver se aproximando. So the psychology of fear Assim, a psicologia do medo
of dividing everything as friend or foe que divide tudo em amigos ou inimigos, is part of the program of the animal brain, é parte da programação do cérebro animal, which is embedded in our own brain. que está de alguma forma entrelaçado dentro do nosso próprio cérebro. There are people who say it is human nature to be violent. Há quem até diga que é da natureza humana ser violento. We are bound to be selfish. It cannot be changed. Nós estamos limitados ao egoísmo, nós não podemos mudar. To some extent, this is true. E em alguma extensão isso talvez seja verdadeiro. If we do not recognize that the biological past conditions us, we become the slave of that past. Pois se nós não descobrirmos que o nosso passado nos condiciona psicologicamente, nós nos tornaremos assim escravos desse passado. That is why most human beings think of unknown people as aliens or even enemies. É por isso que a maioria das pessoas considera outros desconhecidos como estranhos ou até como inimigos, Without reflection over the question. sem propriamente fazer uma reflexão sobre a questão. Disapproval of anything we are not used to becomes automatic. E a desaprovação de alguma coisa não deveria ser automática, There is fear of unknown people. mas existe essa tendência a ter medo das pessoas desconhecidas. The animal brain is also full of aggression. Assim também o cérebro animal está cheio de agressão. It has to defend its territory. Ele foi estruturado para defender o seu território, Compete in order to get food. competir para conseguir alimento. So mindless competition and aggression are also within the brain. Então toda essa despropositada ambição e competição podem ser encontradas no cérebro, Inherited from the long past. herdada de um passado muito remoto. This is why some philosophers have said that there are two aspects to the human being. E é por isso que alguns filósofos têm dito que há dois aspectos no ser humano. There is the animal man and the divine man. Existe o homem animal e o homem divino. Madam Helena Petrovna Blavatsky, one of the founders of the Theosophical Society, also wrote about this. Madame Blavatsky, uma das fundadoras da Sociedade Teosófica, também escreveu sobre isso. And the human being's consciousness is a sort of battleground. E assim a consciência do ser humano é muitas vezes um tipo de campo de batalha, Where the tussle between this kind of programming which comes from the past onde a tensão proveniente desses tipos de programas oriundos do nosso passado and our higher aspirations goes on. e as nossas aspirações superiores se confrontam. The human being is not human merely because of the ability to think better than other creatures. Um ser humano não é propriamente humano somente porque é capaz de pensar com mais habilidade que as outras criaturas. A great deal of research has been done in recent years E uma grande quantidade de pesquisa tem sido feita nos anos recentes with animals to find out how intelligent they are. com outros animais para se descobrir quão inteligentes eles são. And many of them are apparently far more intelligent than people have recognized up to now.
E muitos deles parecem bem mais inteligentes do que as pessoas em geral têm reconhecido até agora. Parrots, dolphins, As monkeys, papagaios, golfinhos, macacos, they can all think and even put words together to make a meaningful sentence. eles todos são capazes de pensar e ajuntar as palavras de forma a fazer frases com sentido. But they cannot articulate what they understand or think into a language as we do. Mas não podem articular o que eles compreendem como nós criamos uma linguagem. Therefore, we imagine that they do not think. E assim nós até chegamos a imaginar que eles não pensam. These are the conclusions of recent research. E essas são as conclusões de pesquisa muito recente. Of course, human beings think very much better and more than animals do. É claro que os seres humanos pensam muito melhor ou mais eficientemente do que os animais. But that would only mean that we are improved models of animals. Mas isso significaria apenas que nós somos tipos de animais melhorados ou aperfeiçoados. But what makes us really human Ao contrário, o que nos torna realmente humanos is something quite different. é alguma coisa completamente diferente. For instance, aspiration towards truth. Por exemplo, a aspiração pela verdade. We want to know what the universe is like. Nós desejamos saber qual é a natureza do universo, What is the meaning of all its processes? qual é o significado de todo o processo universal, Why we suffer? por que nós sofremos, Can we extricate ourselves out of our own suffering? podemos tirar a nós mesmos do nosso próprio sofrimento? Then it is part of the human consciousness to appreciate and have a great feeling for beauty. Então é parte do ser humano apreciar e ter um grande sentimento pelo que é belo. That is why art has become an important aspect of civilization. E esse é o motivo pelo qual a arte se tornou um aspecto tão importante da civilização. So there is this other side which has been called the divine side of human nature. E então existe esse outro lado que tem sido também chamado do lado divino da natureza humana. And unless we understand ourselves, Yeah. we cannot transcend the animal programming. E a menos que nós compreendamos a nós mesmos, não poderemos transcender a essa programação do cérebro animal. The feverish urge to compete, Essa urgência febril pela competição, to grab whatever we can of possessions, para tentar conquistar tudo que nós pudermos de posses dos outros, be afraid of each other, e estando assim uns com medo dos outros, fight and create misery all around. e todos os tipos de conflitos que criam miséria por toda a parte. Why do we do all this? Por que nós fazemos tudo isso? Because we don't observe that there is such a conditioning or program inside ourselves. Porque nós não observamos que existe esse tipo de condicionamento ou programação dentro de nós. But we need not be subjected to that program. Mas nós não precisamos ficar sujeitos a esta programação, Because there is the other side in us na medida em que existe esse outro lado em nós, which can observe and decide what to do. que pode observar e decidir o que fazer. Whether to rise towards the divine or to sink into the baseness of an automatic way of behavior.
que tanto pode significar escolher para ascender ao nível do divino ou descer para uma conduta totalmente automática. If we realize there is the divine nature in us, Pois se nós compreendermos que existe uma natureza divina em nós, we can give it greater and greater scope and strength nós podemos dar a ela um escopo cada vez maior e maior força, by regulating our thoughts and our conduct. regulando assim os nossos pensamentos e a nossa conduta. When an irrational fear arises, E toda vez que um medo irracional nos invadir, we can look at it and see how irrational it is. nós poderemos olhar para ele e ver como ele é irracional. Laugh at it and put it away, Podemos até rir dele e colocá-lo de lado, instead of giving vent to it and producing a conflict. ao invés de dar a ele muita importância e nutrir assim um conflito. We can deliberately use our intelligence to create friendship instead of suspicion. Nós podemos deliberadamente usar a nossa inteligência para gerar amizade ao invés de conflito e suspeita. But because we do not train ourselves and the new generation E porque nós não treinamos a nós mesmos e a uma nova geração in self-understanding, nesse caminho do autoconhecimento e autocompreensão, we believe that everything necessary is outside ourselves. nós acreditamos que tudo mais está necessariamente fora de nós mesmos. We are not masters of ourselves. E assim não nos tornamos senhores de nós mesmos, da nossa própria natureza, But directed by irrational fears and other passions. mas permitimos que sejamos dirigidos por todos os nossos medos e condutas irracionais. There is the almost universal belief that happiness is to be found outside. Existe quase universalmente difundida a ideia de que a felicidade precisa ser encontrada fora de nós. That money or power E, or fame portanto, o dinheiro, o poder e a fama is the most desirable thing in our lives. tornam-se as coisas mais desejáveis em nossas vidas. Again and again we see that these things do not bring happiness or peace. E, no entanto, nós vemos tantas e tantas vezes que essas coisas não produzem a felicidade ou a paz. Even the immensely wealthy people have the same problems of pain and joy as the ordinary people. Pois as mesmas pessoas imensamente ricas têm os mesmos problemas de dor e alegria que as pessoas comuns. But if we go deep into our own self, Mas se nós penetrarmos profundamente dentro do nosso ser, we will discover that the source of happiness is in ourselves. nós poderemos descobrir que a fonte da felicidade está dentro de nós. One of the proofs of this is E uma das provas a respeito disso é that nobody says, I am very happy. que ninguém diz, eu estou muito feliz. Tell me how I can get rid of the happiness. Diga-me como eu posso me livrar de toda essa felicidade. But many people would say, I am unhappy. How am I to find a way out of it? Mas muitas pessoas talvez digam, eu estou infeliz, ensine-me como me livrar da infelicidade. But because the natural state of our being is to be happy. Porque a condição natural do nosso ser é estar feliz. Therefore, the ancient Indian philosophers said, to Yeah. be truly is to be happy. Então, os antigos filósofos indianos diziam que verdadeiramente ser é ser feliz. But when we
enter into a competition Mas quando nós entramos em uma competição, for profit, pleasure or power, é pelo lucro, pelo prazer ou pelo poder, we are going away from the source of happiness. nós estamos assim nos afastando da fonte da felicidade. All the great religious teachers have said this. Todos os grandes instrutores religiosos disseram essa mesma coisa. But people are not convinced, they go on in the same way. Mas as pessoas parecem não estar convencidas e continuam agindo como sempre agiram, Creating a violent world because of this competition. criando um mundo violento por causa de toda esta competição. Such truths as this can be known only through self-observation. Mas algumas dessas verdades só podem ser conhecidas através do autoconhecimento e autoobservação. We must understand that desire for the small things which will in any case disappear. Nós devemos compreender que o desejo por todas essas coisas pequenas que cedo ou tarde desaparecerão, In one way or the other, seja de uma forma ou de outra, are not worth pursuing. não são merecedoras do esforço da aquisição. So most of our desires lead us only into a state of confusion and of suffering. Então a maioria dos nossos desejos apenas nos conduzem para um estado de confusão e sofrimento. This too has been taught in several religions. Isso de alguma forma tem sido ensinado em todas as religiões, ou na maioria delas. A certain man is said to have gone to the Buddha Um certo homem é dito certa vez se aproximou do Buda to declare proudly that he had buried treasures in the ground. para declarar muito orgulhosamente que ele havia enterrado certos tesouros no chão, no terreno. And the Buddha said, "Don't be foolish. E o Buda respondeu, não seja tolo, These treasures will be taken away estes tesouros serão levados por outra pessoa, by thieves or envious people. seja por ladrões ou pessoas invejosas. Or you may lose your memory and not know where you buried your treasure." Podendo também ocorrer que você mesmo perca a sua memória e não saiba mais onde enterrou o tesouro. 400 years later, Jesus said the same thing. E 400 anos depois, Jesus disse a mesma coisa. He said there are heavenly treasures which are much more important, which nobody can take away. Porque ele dizia que há tesouros nos céus que são muito mais importantes porque ninguém pode roubar. If we find the source of happiness within ourselves, De modo que se nós encontrarmos a fonte da felicidade dentro de nós, nobody can take it away from us. ninguém pode roubá-la de nós. In fact, there is a state of mind which nothing outside can disturb. Na verdade, existe um estado da mente em que nada proveniente do exterior poderá perturbar, Which is in the depth of our own consciousness. que está na profundeza da nossa própria consciência. That is our spiritual self. E esse é o nosso ser espiritual. And to come to that, we have to put away, become detached from lesser things. E para chegar lá, nós precisamos nos tornar desapegados de coisas menores. I am not saying that we must become ascetics or quit the world. E eu não pretendo dizendo com isso que nós precisamos nos tornar ascetas ou fugir do mundo. But we should not attach ourselves to things which cannot last. Mas nós não devemos nos permitir ficar apegados a coisas que não podem durar. When we do that, we create problems for ourselves. Porque quando nós fazemos isso, nós criamos problemas para nós mesmos.
And we don't have to create problems, suffer, and then understand. Então, nós não precisamos primeiro criar os problemas para depois querer compreendê-los. The human being can understand by watching life. Porque o ser humano pode compreender apenas observando a vida, Obtain lessons from the experience of others. obtendo assim lições a partir das experiências dos outros. We have only to see how desire creates problems in others. Nós apenas precisamos observar como o desejo cria problema na vida dos outros. How by clinging to things which, as we said, will not last anyhow, Como pelo aprisionar-se a coisas, ficar dependente de coisas que não vão durar de qualquer maneira, we suffer disappointment. nós sofremos desapontamentos. We are afraid of what may happen. Nós ficamos com medo do que possa acontecer. We are envious of those who have more. Nós ficamos invejosos daqueles que possam ter mais. So, turmoil goes on inside the mind. E assim todo esse conflito prossegue dentro da mente. But if we hold these things lightly without becoming so attached, Mas se nós levarmos essas coisas de uma forma mais leve, sem ficar assim tão apegados, we can sail through life in peace and contentment. nós podemos navegar através da vida com paz e contentamento. And it is very important that individuals should find that kind of stability within. E é muito importante que os indivíduos possam encontrar esse tipo de estabilidade dentro de si. A way of life which is based on self-understanding. Uma maneira de viver que está baseada na autocompreensão. Because as we said earlier, Porque, como nós dizíamos antes, human society merely mirrors what we are as individuals. a sociedade humana apenas reflete aquilo que os indivíduos que a constituem são ou têm em si. If we are peaceful, happy individuals, Porque se nós formos seres humanos felizes e pacíficos, we will create a happy and peaceful world. nós criaremos um mundo feliz e pacífico. Many people have said that technology is neither good nor bad. Muitas pessoas têm dito que a tecnologia não é nem boa nem má. It depends on how it is used. Pois depende como ela é usada. Obviously, the peaceful, contented person will use it for the good. É claro, obviamente, que uma pessoa pacífica e feliz a usará para o bem. The frustrated and frightened people will make bad use of it. E as pessoas frustradas e amedrontadas farão mau uso dela. So we need not fear technological development. De modo que não há nenhuma necessidade de se ter medo do desenvolvimento tecnológico. But there is urgent need to turn inside and not only study the universe outside. Mas existe uma necessidade urgente de voltar-se para conhecer a si mesmo e não apenas estudar o mundo exterior. And through understanding ourselves, bring the right relationships in the world. E compreendendo a nós mesmos, trazer ao mundo o reto tipo de relacionamento. The problem of war, of poverty, E então o problema da guerra e da pobreza, of exploitation, pollution, e da exploração e da poluição, all these problems result from our lack of understanding of ourselves. na verdade resultam da falta da compreensão de nós mesmos. So, it is this work which must become important. E então é esse trabalho que tem de se tornar importante. This is not fancy.
E isto não é uma mera fantasia. As we said earlier, certain mystics and sages Porque, como nós dizíamos antes, certos místicos e sábios have discovered in their own consciousness descobriram em sua própria consciência wonderful treasures of experience. maravilhosos tesouros de experiência. Let us look at the consciousness which is everywhere in the universe. Vamos observar esta consciência que está por toda parte no universo. It is immensely creative. Ela é imensamente criativa. The eminent scientist Fred Hoyle, O eminente cientista Fred Hoyle, in his book The Intelligent Universe, em seu livro A Inteligência do Universo, o Universo Inteligente, posits the idea that everywhere in the universe there is intelligence. apresenta a ideia de que em toda parte do universo existe inteligência. It suggests that there is a great mind or great consciousness which is at work in the processes of nature. Ele sugere que existe uma grande mente sempre em atividade nos processos da natureza como uma inteligência. We have only to look at the marvelous diversity of nature Nós precisamos apenas olhar para essa maravilhosa diversidade da natureza, the beauty in every small thing, que apresenta-se na beleza de qualquer coisa, por menor que seja, even the wing of a fly or a little particle of matter. mesmo as penas de uma asa ou as partículas ínfimas da matéria, Not only the stars and the sky não somente as estrelas e o céu, display an extraordinary beauty, apresentam uma extraordinária beleza, because that universal mind is so creative. porque essa mente universal é tão criativa. And that creativity is the potential in the human mind. E esta criatividade está em potência dentro do próprio ser humano. Certain human beings have shown extraordinary capacities. E alguns seres humanos têm apresentado extraordinárias capacidades. Mozart has given evidence that he could experience the whole of a symphony simultaneously in his mind before writing it down. Mozart, por exemplo, deu evidência de ser capaz de experimentar toda a grandeza de uma sinfonia inteira antes de escrevê-la. Great religious leaders have experienced boundless love. Grandes instrutores religiosos têm experimentado amor sem limites. Not just for good people, but for all creatures. Não somente para as pessoas boas, mas para todos os seres e criaturas. Such potentialities can be invoked by us Tais potencialidades podem ser invocadas por nós if we begin to understand ourselves. se nós apenas começarmos a compreender a nós mesmos. So, humanity can raise itself to a new dimension E assim a humanidade pode levar a si mesma a uma nova dimensão, through self-awareness and self-understanding. através do autopercebimento e da autocompreensão. Nós vamos apenas agradecer a oportunidade, lembrando que o livro O Autoconhecimento, que foi o tema da exposição de hoje, está à disposição também pelo telefone 0800 61 0020. Muito obrigado.